Oi gente, começa agora mais uma edição do Primeira Pesquisa, um programa da Agência Escola em parceria com a UFPR TV. É isso aí, gente. Você já sabe que o Primeira Pesquisa é um programa voltado para a galera da graduação, que assim como a gente, também fica fascinado por tudo que se envolve no universo da pesquisa científica. Pois é, Luiz, e dessa vez não vai ser diferente. Nós viemos até o Rebouças, sede das disciplinas de Turismo e de Educação da Universidade Federal do Paraná. E olha só, além de passear um pouco aqui pelo prédio, a gente também vai trazer para você projetos muito interessantes desenvolvidos aqui na universidade. Entre eles está o Observatório de Conflitos Urbanos, que reúne alunos da Engenharia Civil para traçar panoramas e também acompanhar as movimentações sociais em Curitiba e região metropolitana. E além disso, você vai conhecer um pouquinho mais sobre o tratamento antirretroviral com os alunos de Medicina da UFPR. E você sabia que os raios podem ser um perigo aqui no nosso estado? Conhecemos também um grupo da Engenharia Elétrica que desenvolveu um sistema de monitoramento desses raios, que foi apresentado até para a Defesa Civil aqui do estado. E para finalizar o nosso programa, temos mais um trabalho de conclusão de curso, dessa vez do Departamento de História. Então, fica com a gente, porque a Primeira Pesquisa já está começando. Mas espera aí, Luiz, você não está esquecendo de uma novidade muito importante para o nosso programa? Ah, é verdade. Olha só, quem vai assumir o meu lugar aqui no Primeira Pesquisa e acompanhar a Giovana para conhecer mais projetos da universidade é a Luísa Mainardes, nova bolsista aqui da Agência Escola. Espero que ela possa aprender tanto quanto eu aprendi desde lá do comecinho aqui do programa. Boa sorte, Luísa! Os raios podem parecer inofensivos, mas eles sempre vêm acompanhados de eventos como ventanias ou tempestades. Isso pode ser muito perigoso, principalmente com a chegada do verão. Por isso, um grupo de estudos lá do Departamento de Engenharia Elétrica estudou a fundo como monitorar a incidência desses raios. Eles ainda construíram protótipos de sensores que despertaram o interesse da Defesa Civil. Dá uma olhada! O grupo de fenômenos da eletricidade atmosférica é um grupo que está aqui sediado no Departamento de Engenharia Elétrica da Universidade Federal do Paraná, e esse grupo especificamente tem a missão de estudar os fenômenos que compõem a eletricidade atmosférica, que compõem o estudo dos raios, das tempestades com raios, dos relâmpagos e a diferença desses fenômenos entre si e o impacto deles na vida dos seres humanos. Um estudo feito na Inglaterra diz que nos próximos anos nós vamos ter um aumento de 12% no número de raios a cada ano. Então isso vai fazer o quê? Vai fazer com que você tenha tempestades mais intensas, mais severas, né, do ponto de vista de mais fortes, né, com mais raios, portanto, com mais presença de granizo, provavelmente com uma precipitação, que é a quantidade de chuva também maior, e tudo isso vai gerando um impacto no setor da tecnologia, no setor social, na questão de alagamentos, né, desligamentos de energia elétrica. O custo de prevenção é cerca de 4 vezes menor do que o custo de remediação, né? Se a gente conseguir produzir um sistema de alertas que dê a informação de que vai ocorrer algo numa determinada região importante ou que haja pessoas de forma antecipada, é possível, né, não prevenir totalmente, mas mitigar muitos dos custos e dos impactos. Atualmente nós estamos desenvolvendo um sensor que é capaz de detectar, medir a distância, né, que o raio cai até o ponto em que está sendo medido. Isso é muito importante porque na elaboração desse instrumento, na concepção desses instrumentos de medição, a gente consegue fazer um monitoramento em rede. Com isso, você consegue criar sistemas de alertas de raios mais eficientes, mais precisos, mais seguros. Você consegue disponibilizar esse acesso a essas informações de raios de forma mais plural, né? Isso também influencia nas políticas públicas, né? Na questão de perigos naturais, desastres naturais, porque sempre que você tem uma descarga ou tem um raio, ele está sempre vinculado a uma tempestade, que lá tem chuva, tem vento, tem granizo, então o raio nunca vem sozinho. Então o raio é um dos parâmetros que você utiliza para descrever um evento maior e, portanto, isso, por exemplo, pela Defesa Civil, é utilizado de forma bastante profícua. A gente entende, enquanto Defesa Civil, que todo o dado que vem numa rede observacional confiável,
a gente acredita que vem a somar, né? Então esses dados que estão sendo produzidos pelo protótipo, a Defesa Civil tem interesse realmente de receber esses dados, porque ele vem o dado de uma maneira um pouco mais precisa, num certo ambiente um pouco mais específico. A rede observacional, quanto mais adensada ela for, melhor a gente tem informação, com mais qualidade a gente consegue emitir alerta, com mais antecedência a gente consegue emitir alerta, então a gente precisa desses dados. Nós desenvolvemos um sensor que é capaz de fazer esse monitoramento, e todos esses sensores que a gente foi construído na sequência foi pensado para cobrir uma certa região, como por exemplo no litoral do Paraná. Nós já tivemos várias situações de raio no litoral, inclusive com vítimas fatais. Então a gente já tem essa parceria lá junto ao Corpo de Bombeiros, para que quando existe a probabilidade de acontecer um evento de raio perto da região onde as pessoas estão se banhando, né, o Corpo de Bombeiros ele isola aquela praia, ele pede para que as pessoas saiam, então a gente consegue evitar que eventos fatais ou eventos envolvendo raio aconteçam lá com os banhistas durante a Operação Verão. Como esse projeto tem um impacto incrivelmente grande, humano, por assim dizer, todo mundo preza pela segurança, todo mundo quer o seu filho em casa seguro, longe de perigos. Eu acho que com o desenvolver dessas antenas, tanto na área urbana quanto na litorânea, a gente pode propiciar uma segurança para essas pessoas. Nós procuramos a Defesa Civil justamente para apresentar essa proposta, eles acharam interessante e já está na listagem de negociação para que nos próximos anos a gente coloque a primeira rede que vai monitorar raios no litoral do Paraná, de criação da própria universidade. Bom, então fique esperto. Com a chegada do verão, a incidência desses raios é muito frequente. Fique atento nos alertas emitidos pela Defesa Civil e se mantenha seguro. Uma das questões mais importantes para o combate ao HIV é o tratamento antirretroviral, um remédio que impede a ação do vírus no organismo. E para analisar quais serão os benefícios desse tratamento e os próximos passos em relação ao HIV, os alunos de medicina da UFPR analisaram perfis dos pacientes internados no Hospital das Clínicas nos últimos 3 anos. Peguei, me mandei, nem sabia que onde pegava, lá peguei link, né? Cheguei lá, fiquei sentado um pouquinho, me chamaram. A doutora falou assim: Rosa, é o seguinte, teu marido esteve aqui e tal, ele adquiriu HIV. Eu falei: que é isso, doutora? O Hospital de Clínicas é um hospital de referência para os pacientes portadores do HIV. Então nós queremos saber quais eram essas unidades, como esses pacientes chegavam, e como que eles estavam com relação à doença deles. E daí surgiram as 3 frentes, né? Quando eu quero saber como eles estão com relação à doença, eu quero saber com o que eles estão tratando, então a gente fez uma frente sobre como é o tratamento, se eles estão respondendo ao tratamento, o outro se eles têm comorbidades, que também às vezes não é o HIV que causa o internamento, é uma comorbidade, ele pode ser um diabético, ele pode ter uma hepatite que acaba levando ao internamento, né? E o outro é a mortalidade. Então, desses pacientes que estão internando aqui, quantos estão morrendo, qual a causa da mortalidade? O HIV é uma doença muito prevalente no mundo inteiro. Estima-se que 40 milhões de pessoas no mundo têm HIV, então é uma doença muito importante de ser estudada. Desde 96, quando começou a terapia antirretroviral, que é um tratamento muito efetivo, que melhora a qualidade de vida das pessoas, tem surgido vários estudos mostrando como isso pode ser benéfico para o paciente, como isso melhora a qualidade de vida. Então o nosso estudo o meu em especial, tem por objetivo mostrar como o tratamento, o uso regular desses remédios fazem com que as pessoas vivam mais, tenham menores níveis de doença, vamos dizer assim, com relação laboratorial. Começou a dar pânico na cabeça dele, não quis se tratar. Eu também fiquei assim, querendo acabar com a minha vida. Mas falei: não, pera lá, tô com 2 filhos pequenos. Eles não têm, graças a Deus, não. Né? O pior de tudo é que a médica falou: você vai ter que fazer exame no pequeno, que a mais velha já, pelo tempo, fui rezando. Graças a Deus. Daí me deu mais força ainda. Falei: não, por esses 2 pequenos eu vou lutar.
Aí foi assim a minha vida, luta, luta, luta. Então, a maioria dos pacientes que internam aqui por HIV, eles são pacientes graves. São pacientes que internam devido ao HIV e que, por terem sido internados pelo HIV, eles têm doenças como tuberculose, criptococose, são doenças bem graves que precisam de um tratamento intensivo. São doenças oportunistas que chegaram até o paciente devido a essa condição, essa doença, que é a AIDS, né? Teve até um resultado que teve uma significância estatística de que os pacientes que foram a óbito, que tiveram esse pior desfecho, menos quantidade desses pacientes faziam uso regular do TARV. Ou seja, quando você usa regularmente essa medicação, você tem um melhor prognóstico e maiores níveis de sobrevida. Olha, no começo eu brinquei com os remédios, até confessei com o médico. Só que depois que ela falou, escuta aqui, você vai continuar brincando ou você vai pegar firme? Pensa bem, vê o que você está fazendo. Aí aquilo me deu falei, depois daquela vez eu nunca mais parei. Tô aí, ó. Depois fiz tudo, daí melhorou meu remédio, sabe? Agora tô aqui, ó. Conhecer o perfil dos pacientes ajuda a propor novas formas de abordagem e tratamento para eles. Então a proposta é levar esses resultados, isso é extremamente importante, porque a gente já teve 2 reuniões na Secretaria Estadual de Saúde, em que a gente apresentou resultados parciais dessa pesquisa, e a partir daí fazer algumas propostas do como que eu atendo esse paciente na unidade básica de saúde, como eu faço a captação desses pacientes, e evitando que eles evoluam tão rapidamente. Da parte do paciente, eu acho que você empodera ele, o conhecimento dele, saber quais medidas ele fazendo, ele tendo, quais cuidados ele tomando, ele vai ser menos internado, ele vai ter menos chances de ter doença. Então, acho que o conhecimento para o paciente e também, claro, para toda a comunidade é de suma importância, assim, é bem enriquecedor. É importante lembrar que o Hospital de Clínicas oferece uma rede de apoio ao tratamento do HIV. Ele acontece todas as terças, às 2 horas. Não é de hoje que protestos e manifestações ganham destaque no noticiário. Desde 2012, uma parceria da UFPR e da UTFPR realiza um mapeamento desses movimentos sociais e hoje desenvolve uma plataforma específica para isso. 2013 foi um marco na história do Brasil. Manifestações tomaram conta do país, lutando pelo fim da corrupção e pela garantia de direitos básicos: saúde, educação, segurança pública. Buscando analisar e compreender como estes conflitos urbanos ocorrem nas cidades, uma parceria entre alunos da UFPR e da UTFPR deu origem ao Observatório de Conflitos Urbanos. O grupo trabalha com a sistematização e mapeamento desses conflitos em Curitiba e região metropolitana. A Universidade Federal do Rio de Janeiro, no Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano, tem um grupo de pesquisa lá chamado ETERN, e esse grupo de pesquisa, em 2003, ele começou a desenvolver um projeto chamado Mapa dos Conflitos Urbanos no Rio de Janeiro. Ele serviu de inspiração para vários grupos no Brasil e também fora do país, né? No caso aqui nosso em Curitiba, esse projeto foi iniciado em 2012, nessa parceria então entre a Universidade Federal do Paraná e a Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Nossa principal fonte de informação é a imprensa, né? A partir dessas notícias que informam sobre as manifestações, os bolsistas de iniciação científica geram, a partir disso, a fonte de informação, o PDF básico ali da fonte de informação, capturando ali alguns dados para compor o banco de dados sobre aquele protesto, né? Ao mesmo tempo que a gente faz esse levantamento de notícias durante o mês, a gente também faz leituras sobre os conflitos ou sobre como entender esses conflitos, fazemos debates sobre eles e também temos que cadastrar esses acontecimentos dentro da nossa ferramenta que é o Mapcom. Tentar olhar o movimento de uma maneira não tão ideologizada, né? Uma maneira cru do que é o movimento, do que o movimento realmente quer, o que as pessoas estão lá realmente estão fazendo, o que elas querem, o que elas reivindicam. Você está olhando de várias maneiras para dentro desse mesmo protesto. Você olha da parte do agente reclamado, da pessoa que está lá no meio e às vezes está só por causa da multidão. As pessoas elas não têm somente uma visualização de um protesto, um conflito, mas elas conseguem ter essa visualização mais ampla de todas as referências a qual a gente utiliza. Hoje no Mapcom você faz o registro então das informações daquele protesto. Você registra qual é o tema, né?
dessa manifestação, um título para essa manifestação e quando ela aconteceu. E aí isso gera, então, abre o primeiro registro do conflito. Depois, qual é a forma do protesto? Assim como você tem ocupação de espaços públicos, carreata, são diferentes repertórios que os movimentos, os grupos, as organizações têm para promover a sua manifestação. A gente identifica também a localização, que pode ou não ser, quer dizer, pode ser mais ou menos exata. Eventualmente a identificação que a gente tem é que aquilo aconteceu num bairro, ou numa vila, então não dá para saber exatamente o ponto. E às vezes em frente à escola tal, e a gente consegue identificar exatamente o ponto dessa manifestação. Especialmente em 2013, né, nas conhecidas jornadas de junho, né, várias das manifestações que aconteceram naquele período tinham vários agentes, cada um deles com as suas bandeiras, com suas reivindicações, reclamando também a ação de vários outros agentes. Portanto, isso nos levou a fazer uma modificação no nosso banco de dados. Hoje o nosso banco de dados relacional, né, a gente pode fazer essa composição, vários objetos, vários agentes, vários reclamados. O nosso foco, obviamente, de análise são os conflitos relacionados à questão urbana, questões de transporte, saneamento, moradia, mas o nosso banco de dados também tem coletado, pelo menos, as informações relativas a essas outras manifestações, né? Os desafios do observatório resultaram no livro Conflitos Urbanos em Curitiba. Lançado em junho deste ano, o trabalho abrange as áreas de comunicação, arquitetura e urbanismo, engenharia civil e sociologia. A gente procurou sistematizar um conjunto de análises nesse livro que representa um pouco os resultados que a gente tem nos primeiros 5 anos dessa pesquisa, né? 2012 a 2017. Então, em 2018, a gente desenvolveu esse texto. Realmente tem pessoas dentro de movimentos que ainda estão muito no escuro para entender o que está acontecendo. Então, eu acho que essa produção acadêmica que nós temos pode ajudar, sim, num trabalho de entender melhor os movimentos sociais, para pessoas que estão fora dos movimentos sociais entenderem o porquê de lutar e talvez produzir materiais não tão acadêmicos, mas mais sociais, para as pessoas entenderem o que está acontecendo. E você, gostou da iniciativa? Para conhecer mais sobre o grupo de pesquisa, você pode acessar a página oficial desse projeto no endereço que está aparecendo aqui embaixo. E chegou a hora de acompanhar mais um dos trabalhos de conclusão de curso realizados aqui na UFPR. Desta vez, o trabalho é da Adriene Paiva. Graduada em História no ano passado, Adriene pesquisou a representação da masculinidade na revista Pais e Filhos. Oi, meu nome é Adriene, eu sou formada em História pela UFPR, eu me formei esse ano, de 2019, e eu estou aqui para apresentar um pouquinho para vocês do meu TCC. Bom, o nome do meu TCC é Paternidade Afetiva ou Nova Masculinidade, os discursos sobre paternidade e masculinidade nas páginas da revista Pais e Filhos entre as décadas de 1960 e 1990. E a minha professora orientadora foi a professora doutora Ana Paula Vosne Martins, e o TCC ele foi defendido em julho de 2019. A minha pesquisa ela foi um trabalho historiográfico na área dos estudos de gênero, e eu me interessei pelo tema da masculinidade. Eu procurei compreender historicamente como a masculinidade e seus estereótipos de gênero, como a gente conhece hoje, como ela foi construída. E para entender isso, eu escolhi como objeto de análise a paternidade, entendendo que a paternidade ela é uma experiência na vida dos homens que é carregada desses estereótipos de gênero da masculinidade. Por exemplo, durante muito tempo na história do Brasil e de modo mais geral na história ocidental, foi desaconselhado aos homens a serem pais sensíveis, afetivos, participativos e cuidadosos com as tarefas de casa e as tarefas dos cuidados com os filhos. Isso porque todas essas atividades e esses sentimentos eram entendidos como pertencentes a uma esfera feminina, totalmente separada dessa esfera masculina. Essa divisão entre as esferas masculina e feminina foi um imperativo na família durante muito tempo. Até que, a partir da metade do século XX, aconteceu algumas mudanças sociais no mundo e no Brasil que afetaram diretamente nesse formato da família. Consequentemente, afetando esse funcionamento familiar, afeta também esses papéis de gêneros que antes eram cristalizados dentro da família. Entre essas mudanças, por exemplo, a gente pode citar
a forma das pessoas se relacionarem, das expectativas que elas tinham com um relacionamento amoroso. A gente também pode citar a legalização do divórcio, o massivo ingresso das mulheres no mercado de trabalho, o movimento feminista, o desenvolvimento de novas tecnologias reprodutivas, um pouco mais tardio, mas não menos importante, a formação dessas famílias homoparentais. E com todas essas mudanças, vai mudando também a expectativa e a demanda sobre o papel do pai dentro da família. Começa a ter uma expectativa de um cuidado maior do pai com os filhos, com a casa. Eu procurei pesquisar até que ponto essas mudanças sociais que afetam a família e mudam a demanda do papel do pai, elas também mudam o tipo de masculinidade que vinha sendo vivido por esses homens até então. É evidente que essa nova masculinidade desses novos pais mais sensíveis e afetivos, ela não rompe totalmente com essa masculinidade hegemônica que a gente conhece. Mas até que ponto começa a se delinear um novo tipo de masculinidade. E eu estudei tudo isso através dos discursos sobre paternidade nas páginas da revista Pais e Filhos, que é uma mídia especializada em assuntos familiares, e o recorte temporal foi entre as décadas de 1960 e 1990. Então eu procurei analisar como aparece na revista essa relação entre paternidade, masculinidade e as mudanças sociais ocorridas no fim do século XIX. E eu concluo que nos enunciados discursivos da revista sobre paternidade e masculinidade há uma clara relação entre ambas, de modo que a paternidade ela é um dos inúmeros pontos que ajudam a moldar a masculinidade dos homens e, por sua vez, a masculinidade também determina a forma como os homens são pais. E fica claro na revista essa questão da historicidade da masculinidade e da paternidade e como essas mudanças elas afetam então essa experiência que não é só social, mas também é identitária. E, modéstia à parte, a importância do meu trabalho, na minha opinião, reside justamente em evidenciar essa historicidade da família e das relações e papéis de gêneros vividos dentro dela. Mostrando, por exemplo, que nada é essencial e natural, mas que tudo é construído histórica, social e culturalmente. E dessa forma, evidenciando essa historicidade dos papéis de gênero, dos estereótipos de gênero, incentivar de alguma maneira que homens e mulheres reinventem suas formas de serem pais e mães, maridos e esposas, homens e mulheres, enfim, de uma forma mais igualitária e afetiva, ajudando com isso a construir também um mundo mais igualitário. Quem tiver interesse, a monografia está disponível no site do Departamento de História da UFPR, pode ser baixado. E é isso, obrigada. Você tem uma pesquisa interessante ou um projeto que merece ser divulgado? Manda uma sugestão pra gente nos links que estão aparecendo aqui na tela. Quem sabe você não aparece na nossa próxima edição. O Primeira Pesquisa já está terminando, mas você pode sempre acompanhar mais conteúdos da UFPR TV lá nas nossas redes sociais. Até a próxima! Tchau!